A história do socialismo encontra suas origens na Revolução Francesa e nas mudanças trazidas pela Revolução Industrial. Apesar de ter precedentes e movimentos de ideias anteriores, a maioria dos socialistas daquele período se opuseram aos deslocamentos trazidos pela Revolução Industrial. O socialismo é uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais caracterizados pela propriedade social dos meios de produção. Os criadores do socialismo foram Marx e Engels, desenvolveram a teoria socialista partindo da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Os primeiros movimentos socialistas autoconscientes desenvolveram-se nas décadas de 1820 e 1830. A União Soviética adotou o socialismo em um país como política de Estado depois do artigo de Stalin, de janeiro de 1926. No início dos anos 80, o socialismo entrou em crise na ex-URSS. O principal motivo para isso foi a defasagem da produção industrial. Como as empresas eram estatais, não havia o risco de falência. Portanto, quer houvesse produção, quer não houvesse, os empregados recebiam seus salários sem alterações. Isso acabava gerando um grande desânimo e desestimulando por parte dos trabalhadores, que não se importavam se as metas dos planos seriam cumpridas ou não. Dessa forma, havia filas de espera para aquisições de um eletrodoméstico. As roupas não tinham variedades e os sapatos eram produzidos em poucas cores e tamanhos. Com o passar do tempo, os soviéticos começaram a rejeitar os produtos que eles mesmos produziam, principalmente pela proximidade com países capitalistas. Com o excesso de centralização do poder, a classe de dirigentes, bem como os funcionários de alto escalão do governo, eles passaram a desfrutar de privilégios que não faziam parte do cotidiano da maioria da população, o que era bastante contraditório, pois o socialismo buscava a constituição de uma sociedade igualitária. Em todo o transcorrer da década de 80, a União Soviética enfrentou uma profunda crise, atingindo a política e a economia. Tal instabilidade foi o resultado de diversos fatores, dentre os quais podemos destacar o baixo nível tecnológico em relação aos outros países. Isso porque o país investiu somente na indústria bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo, além da diminuição drástica da produção agropecuária e industrial.